Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve revisão da bioquímica, então, do que foi visto até o presente momento. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem fazer durante a minha explanação, ou então pelo chat escrever a dúvida, ou abrir o microfone e fazer o questionamento, tá? Então, essa é uma aula bem importante para revisarmos o que foi trabalhado até agora, e nos realocarmos no nosso planejamento também. Como a professora Gabriela acabou de falar, nós vamos ter, pelo nosso cronograma, na próxima segunda-feira, então, feriado, dia 2 de novembro, e no dia 9 temos a semana acadêmica integrada, né, do curso de Gestão Ambiental e Administração na unidade de TAPES, que daí vocês vão participar, então, naquela segunda-feira das atividades da noite da segunda-feira. E no dia 16, então, a professora Gabriela inicia a etapa que é a segunda parte da bioquímica, então, que é a parte do metabolismo. Como as duas coisas se interrelacionam, né? Nessa primeira fase, vocês viram, então, a formação dos componentes orgânicos, né? Dos componentes dos químicos celulares, né? Que formam, então, todos os componentes que nós vimos até agora, e é um pouquinho aí das reações e do envolvimento já metabólico, bioquímico que eles representam. Então, eu vou começar revisando a parte dos carboidratos, né? Os carboidratos, então, são os componentes que nós temos em uma quantidade enorme, que nos trazem bastante energia para o nosso organismo. Vocês responderam um fórum, né, sobre carboidratos. Então, nós temos os carboidratos simples, né, que são a glicose e a frutose, a partir, e ribose, né, a partir destes, todos os demais são originários. O disacarídeo é a ligação, então, de dois monossacarídeos, né, então a frutose e glicose são monossacarídeos, se ligados formam um disacarídeo chamado e mais conhecido e mais consumido como sacarose, que é o açúcar extraído ou da cana-de-açúcar ou da beterraba, o nosso açúcar comercialmente conhecido como açúcar cristal, açúcar refinado. Depois, então, da sacarose, nós temos a formação dos oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, então, já tem aí 20, 40 milhares de moléculas, né, de monossacarídeos interligados. O exemplo que nós temos em maior quantidade na natureza, então, é o amido, né? O amido é formado aí pela ligação de várias glicoses, né? E esse amido, então, está presente no endosperma das sementes, dos grãos, e é o responsável aí pelo maior consumo em termos energéticos de carboidratos do planeta. Nós vamos ter, então, esses polissacarídeos no milho, no arroz, no trigo, principalmente o trigo, que é o cereal que é mais consumido no mundo e que nos dá a fonte de carboidratos em maior quantidade, porque são elaborados muitos produtos, né, derivados desse cereal. E temos, assim, vários, então, componentes, né, vegetais que nós nos alimentamos. Então, a forma como a planta vai armazenar a energia para o seu próprio crescimento é através, então, do armazenamento que ela faz nos seus grãos e nas sementes, que é o material, então, amiláceo, né? Ou também podemos falar de material farinhoso, digamos assim. E aí, então,
Do trigo se faz a farinha, que é utilizada para fazer os produtos que nós consumimos. Do milho são feitos vários produtos, mas precisamente é mais extraído que o amido, e aí esse amido do milho é utilizado em várias indústrias, né? De medicamentos, de tintas, de roupas e também na indústria alimentícia. Na indústria de cosméticos é muito utilizada também. E aí vocês têm o material sobre os hidrocoloides que está disponível para vocês lá no ambiente do Moodle. Então, sobre carboidratos, em geral, assim, né, uma pequena revisão, essa maior importância, né? E para o metabolismo, depois vocês vão estudar, a degradação da glicose vai nos fornecer energia na forma de ATP. Essa glicose, então, vai ser sempre originária dos produtos alimentares que nós ingerimos e que tem, então, os polissacarídeos, né? Com relação aí aos ácidos nucleicos, né? Nós vimos na nossa aula que os ácidos nucleicos são os componentes iniciais aí, né, que fazem a formação do nosso código genético. Vocês viram que esses ácidos nucleicos, eles são formados por bases nitrogenadas, né? E essa base nitrogenada, ela vai ter origem em compostos que são da natureza e que têm nitrogênio. Então, a ingestão, né, desses componentes por nós, através da alimentação, é que fazem, né, essa formação dos ácidos nucleicos, enquanto a gente está sendo, né, formado, e deles são formados, então, os aminoácidos e os peptídeos. E daí, depois dos aminoácidos e peptídeos, nós temos o que? A formação proteica. Então, nós vimos também que nosso organismo, a formação nossa muscular, a formação de cabelo, né, a parte que nos reveste, o organismo todo é formado por proteínas. Então, junto com os carboidratos, desempenha um papel importantíssimo. Porém, assim, ó, a proteína, ela é mais a formação, né, nossa, e também dos outros animais, estrutural. Os carboidratos já nos auxiliam na manutenção dessa estrutura, porque nos fornecem uma quantidade grande de energia. Os lipídios também nos auxiliam o quê? Fornecendo energia, né, na forma de ATP, ou seja, a degradação lipídica também resulta na formação energética, né, que vocês vão ver no metabolismo depois, que nosso organismo todo funciona a partir da formação da adenosina trifosfato, que é a forma energética que nós produzimos, tá? Então, os aminoácidos, eles são formados, nós vimos, né, que os aminoácidos se interligam, todos eles têm uma formação básica, que é um carbono anomérico, o grupo ácido carboxílico, o grupo amino, um radical R e um hidrogênio. Esses aminoácidos fazem, então, uma ligação peptídica, né, que é a ligação química, e toda vez que essa ligação é formada, ocorre o quê? A liberação de uma molécula de água. E aí nós temos o início, então, da formação da proteína, né? Porque a ligação entre um aminoácido e outro vai formar a estrutura primária da proteína. Então, a estrutura primária é o colar de pérolas, né, que nós vimos na aula, ou seja, é a interligação entre um aminoácido e outro formando um colar. Na estrutura secundária,
nós vamos ter ligações químicas específicas que ocorrem entre a estrutura do aminoácido com um outro aminoácido, formando as duas formas aí de espaciais, né, demonstradas, que são que a alfa-hélice e a prega, né? E na estrutura terciária, então, são os radicais hidrofóbicos, né, ou hidrofílicos, polares, apolares, com carga e sem carga, que nós vimos lá a descrição de todos os aminoácidos que existem, né? E nós que já foram identificados, então, ocorre a ligação química entre os radicais desses aminoácidos. E, por fim, então, forma-se o peptídeo, né? E, para formar a proteína, então, a estrutura quaternária, o que é? A ligação química entre dois peptídeos, formando a estrutura proteica, então. Depois, então, da formação da proteína, nós vimos também o quê? Quais são as reações que ocorrem com essa proteína, né? Reações, então, de desnaturação proteica, né? Ela pode ser desnaturada pelo calor, pela alteração do pH do meio, então, o pH ácido ou básico provoca essa desnaturação. Os detergentes, né, fazem ligações químicas com os radicais dos aminoácidos, ocorre também um processo, então, de desnaturação proteica. O processo de desnaturação, então, aumenta aqui a digestibilidade da proteína, aquele exemplo que eu falei para vocês, então, para a gente ingerir o ovo e ele estar mais disponível em termos de aminoácidos para o nosso organismo, a gente precisa ou cozinhar, né, ele, ou fritar, ou assar no forno, né, o calor provoca essa desnaturação, que para nós, quando nós vamos ingerir, isso facilita o nosso processo metabólico. E é necessário, então, para a gente poder aproveitar bem essa proteína que está ali naquele alimento. Depois, então, das proteínas, nós vimos que as enzimas, né, que todas elas são proteínas, elas desempenham, assim, uma função de catalisador das reações, ou seja, as reações se processam de forma mais rápida, porque elas diminuem a energia de ativação, ou seja, elas diminuem a energia necessária para o início, para que a reação ocorra, né? E aí, então, a reação enzimática sempre vai ser enzima mais substrato, resultando na formação de a enzima inalterada mais o produto. Sempre dessa forma. Vimos também que as enzimas, elas são específicas, né? Elas atuam sobre um determinado substrato. Elas são altamente eficientes, porque poucas quantidades de células enzimáticas fazem o que? A reação química de quebra de Lise, né? Bastante rápido. Então, as enzimas são altamente específicas e altamente competentes, tá? E aí nós temos vários processos enzimáticos, né, de exemplos dentro do organismo e também na elaboração, né, de alimentos, de produtos alimentícios. Então, sempre nos processos fermentativos, né, eu vou ter o quê? A presença da enzima para que ocorra o processo de fermentação. De enzimas, assim, eu acho que o mais importante é isso. Nós temos daí os inibidores enzimáticos, né, que são drogas que são desenvolvidas, que foram desenvolvidas para que ocorra a inibição das enzimas e aí não se dê alguns processos, né? Isso então serve para os antibióticos,
e que desempenham, então, essa inativação. Com relação às vitaminas, daí eu gravei a aula, né, para vocês, e a professora Gabriela, esqueci de falar, ela fez o vídeo e gravou como que se faz como ocorre, né, a reação enzimática, que ficou muito legal. Da prática da curva padrão, né, com os kits enzimáticos, e aí vocês também fizeram o trabalho, né, ficou bem interessante, com atividade prática. Então, se eu tiver um espectrofotômetro no laboratório, eu tiver as soluções para diluir elas, e eu tiver a enzima, eu consigo fazer essa prática colorimétrica. E ela é utilizada para várias coisas, né? É uma análise e assim, um tipo de prática bem usual e muito que dá um resultado muito exato, né? E que é bem confiável. Tá? E aí, então, nas vitaminas, nós vimos o quê? A divisão das vitaminas em lipossolúveis e hidrossolúveis e o quanto elas atuam, né? E qual é a fonte de onde que eu vou ingerir, né? Ou absorver as vitaminas, tanto as lipossolúveis quanto as hidrossolúveis. Então, vocês têm todo o material lá da fonte e aonde tem alguns exemplos já de onde que essas vitaminas vão estar no processo de metabolismo. Já adianto para vocês que vocês prestem atenção e deem uma revisada na enzima FAD, na vitamina FAD e na NAD, né? Que são as vitaminas que são cofatores enzimáticos, tá? Então, elas vão estar, as vitaminas ligadas aí, em moléculas, né, que vão estar envolvidas aí no processo do metabolismo, tá? Na quebra aí dos componentes. Sempre vai ter, então, as enzimas, as vitaminas FAD e NAD, né? FADH e NADH. E isso aí, então, vai ser bem importante aí nas reações, tá? De oxidação e redução. Reações químicas que vão acontecer em todo o metabolismo, tá? As reações chamadas reações redox. Uma forma simples de vocês verificarem quem reduz e quem oxida é verificarem sempre se incorporou hidrogênio ou se não incorporou hidrogênio. Então, sempre a forma reduzida vai ter o quê? Um hidrogênio a mais na molécula. Por quê? Porque saiu um elétron na reação de oxidação, e aí a molécula fica com um H+. Então, a forma reduzida molecular dos compostos orgânicos sempre vai ter um hidrogênio a mais na sua estrutura orgânica. Tá? Isso é uma dica bem legal para vocês conseguirem ver quem que é oxidado e quem que é reduzido. Tá? Então, de vitaminas, era isso aí. Vocês fizeram, então, a avaliação, né, que foi a prova, então. E aí nós entramos na aula dos lipídios, né, que é a composição química e as reações. As reações, então, nós vimos de forma mais abrangente, e vocês viram o vídeo, então, da reação de saponificação, que é uma das reações, assim, bem importantes, né, para essa parte lipídica. E aí nós temos os exercícios, né, tanto de carboidratos que vocês fizeram, quanto os exercícios de proteínas e enzimas, né,
foi enviado aí 3 listas para vocês. E aí eu estou à disposição aí para vocês tirarem as dúvidas agora. Também, se quiserem sugerir alguma coisa a mais, ou estou aí para ouvi-los. Se vocês não quiserem falar, vocês podem digitar aqui no chat também, ou, né, tirar a dúvida com a questão que vocês ficaram com dúvida. Oi? Oi, Júlia. Tudo bom? Tudo? Posso falar? Pode? Eu só não peguei meu caderno, deixa eu só pegar. Só Tá bem. Era sobre a primeira questão da lista dos lipídios, tá? E fala assim: quanto maior que é para comentar a afirmação, quanto maior a cadeia carbônica dos lipídios, mais solúveis em água eles serão. Isso não é verdade, né? Quanto maior a cadeia, menos solúveis eles são. Menos solúveis. E por Tá, que... essa era a minha dúvida, porque eu procurei muito, pesquisei, e era isso a princípio, né? Essa era a resposta, mas aí eu fiquei para comentar a afirmação, eu só queria ter certeza que era isso. Tá, e por que eles não são, então, é o contrário, né? Ela tá ao contrário. Uhum. Saberia me responder por quê? Acho que não. Acho que eu gostaria de te ouvir. Tá bem. Porque, assim, ó, a parte polar da molécula do lipídio é o grupo ácido carboxílico, tá? Que é aquele C-O-OH. Então, lá na representação, tá com uma bolinha azul, né, nas transparências. Então, essa é a parte polar, tá? Daí eu tenho aqui, por exemplo, nessa cadeia, vocês pensem que essa caneta vermelha, então, é a cadeia carbonada, que eu tenho 4 carbonos aqui, tá? Então, se eu só tenho 4 carbonos, mais ou menos nessa minha representação aqui, esse tamanho da cadeia é mais ou menos igual ao ácido carboxílico que eu tenho aqui, né? Então, se eu colocar isso aqui na água, esse tamanho aqui dessa parte da molécula aqui, ela é tão grande quanto a cadeia carbonada, né? Então, isso aqui vai se dissolver um pouco na água, tá? Agora, se eu tenho uma cadeia carbonada, que daí a quantidade de carbonos, que é a minha caneta vermelha mais o lápis, né? E a parte da cadeia carbonada é apolar, ou seja, não se dissolve na água. Quanto maior essa parte aqui, menos vai se dissolver na água, porque só essa partezinha aqui, né, da cadeia é que vai fazer a ligação com a água. Então, quanto maior, se eu botar mais um lápis, maior a cadeia, menos na água ele vai se dissolver, porque isso aqui vai ser muito pequeno perto do que vai ter na cadeia carbônica, entende? E por isso que, então, ácidos graxos de 20 carbonos na cadeia, né, carbonada são bem menos solúveis em água. Agora, o menor deles, que é o de 4, esse já vai ser mais solúvel, entende? Sempre, qualquer gordura ou ácido graxo, nessa partezinha aqui, que é o C-OH, vai ligar na água. Então, não posso também afirmar que óleo e água não se misturam. Eles se misturam, sim, mas pouco, porque é só essa partezinha aqui dos ácidos graxos que se formam lá. Quando vocês pegam, por exemplo, e põem o óleo e água numa garrafinha e vocês homogenizam, mexem um pouco do óleo, se mistura na água. E esse pouco, então, é devido a essa partezinha aqui da molécula dos ácidos graxos. Então, aí ele se dissolve um pouco e depois ele se separa, mas um pouco daquele óleo misturou, tá?
E aí, assim, quanto mais saturada a gordura, então vamos falar da banha ou do óleo de coco, né? Quanto mais saturada, mais a cadeia fica retinha uma do lado da outra, né? Digamos assim. E, né, eu vou representar aqui com 3. Mais sólida ela é, e os ácidos graxos que formam a gordura saturada são de cadeia mais longa, né? Mais difícil vai ser de você diluir isso na água, né? Por quê? Porque também tem a questão da estrutura, né? Ser sólida, temperatura ambiente, ou, né, líquida. Quando eu estou falando da estrutura líquida, lembram lá que os ácidos graxos têm duplas ligações, né? Eles ficam mais desarrumados. Eu não tenho uma estrutura assim, né? No óleo de soja, no óleo de canola. Então, isso aqui também facilita o que? A você dissolver numa água, né? Vai facilitar a ligação da parte polar com a água. Então, podem até experimentar fazer isso. Peguem uma banha, né? Um copo com metade de água, umas 3 colheres de banha, um copo com água, 3 colheres de óleo. E daí vocês façam uma mistura, vocês vão ver, né, na prática, isso que eu estou falando aqui na teoria. É bem, bem interessante, é bem, bem esclarecedor, sabe? Muito obrigada, Fernanda. Eu posso aproveitar e perguntar outra coisa? Eu até comentei ali no fórum das perguntas, mas eu não sei se tu chegou a ver, eu também não recebi notificação de resposta. Mas nos fóruns dessas, nunca recebo notificação. Então, eu queria te perguntar aqui sobre. Eu vi o vídeo, né? Que tu ensinou a fazer, o sabão, achei muito legal. E só que eu fiquei com um pouco de dúvida das quantidades, assim, que Tá. não tá bem especificado. Se em algum momento tu puder passar, eu te agradeço muito. Sim, eu tenho a receita. Eu até posso olhar no Google, né? Mas como tu passou ali? Assim, ó, de forma geral, né, nós usamos ali o 2 litros de óleo. Agora eu não lembro se. Não, eu vou ter que olhar. Eu acho que é 1 litro de óleo. Não é tranquilo. E precisa usar o sabão em pó? Assim, ó, o sabão em pó, ele dá uma corzinha azul, sabe? Uhum. Aí eu comprei assim, o sabão em pó mais barato do mercado, para ele dar uma coloração azul e mascarar um pouco o odor assim do óleo, não é do óleo, é do álcool, que a gente usa Uhum. o álcool de posto de gasolina. Então ele Uhum. fica um cheirinho mais assim forte, né? Se tu colocar esse sabão em pó, você tá tipo incrementando, né, o teu sabão líquido. E aí você eu uso na lavadora de roupa, eu uso Uhum. para lavar louça, para limpeza da casa, tudo. Ele fica assim com um aspecto de melhor assim para utilizar. Tá. Tá. Eu poderia colocar óleo essencial no lugar? Será? A cor não vai mudar, né? Mas mais Não, pelo mas o aroma. aroma, pode sim, por exemplo, se você tiver acesso a óleo, eu te sugiro óleo de eucalipto, tá? Que é o que fica Uhum. mais cheiroso, citronela, né? Aqui é chamado citronela, não sei, Uhum. fica com um aroma bem, bem, bem bom, assim, de utilizar, sabe? Show. Vou fazer. Tenho acesso, sim. Muito Uhum. obrigada. A Maria perguntou alguma coisa aqui, né? Sobre as gorduras, quando ela se torna imprópria para consumo, isso usando uma vez apenas. Essa semana eu fiz sabão em barra, detergente amaciante muito legal. Sim, aqui em casa, por exemplo, a gente não usa só uma vez, né? Eu uso umas 2 vezes, depende muito também do que você vai fritar, né? Tem, assim, componentes que você frita e você pode reutilizar 2, 3 vezes, né? Agora, se você vai fritar peixe, vai fritar alguma coisa empanada, né? Que vai soltar a farofa, né? Que é utilizada.
esse óleo ele vai logo ficar assim indesejável, né, de continuar o processo de fritura. O ideal, Maria, é fazer o que você está fazendo. Utiliza uma vez e aí faz um sabão, faz um detergente, faz outras coisas com esse óleo, né? Então, armazena e depois faz outros tipos, né, de preparações para você também não descartar isso de maneira imprópria e diminuir, então, né, a disposição, né, desse óleo no ambiente. Vocês sabem que o óleo demora muito mais tempo aí para ser degradado. Que bom, não descartar nada é a melhor coisa. Pode falar, Rodrigo. É, Rodrigo, né? A questão lá das enzimas da curva, vocês entenderam tudo? Vocês esclareceram as dúvidas com a prof. Gabriela, né? Que bom, então, eu acho que estamos indo bem na disciplina, estamos conseguindo o nosso objetivo comum, né? Que apesar da forma de estarmos trabalhando, a gente precisa continuar, né? Não é fácil, o professor gosta do contato do aluno, tirar as dúvidas ao vivo, mas eu estou bem contente, assim, com o desempenho de vocês, com as atividades, com a presença e com as atividades em geral, assim. Se ninguém mais tem dúvida também, eu vou entrar no fórum para ver se mais alguém tem alguma dúvida nesse sentido. E a gente vamos continuar assim, eu acho, né? Tá dando certo. Tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar a aula novamente, né? No YouTube, vou colocar também no Meet. Todos vocês estão conseguindo acessar o Meet normalmente, não está dando problema nenhum. Ok, então, pessoal, agradeço a presença de vocês e a gente segue firme aí, tá bem? Um abraço, boa noite para todos.